A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de ativar notificações e ver também se você está inscrito no nosso canal. Nosso compromisso é um compromisso genuíno com as Sagradas Escrituras. Trazemos aqui os assuntos alinhados com as Escrituras Sagradas para trazer uma elucidação na sua mente, assuntos mais abrangentes, mais profundo da nossa fé, para que cresçamos em graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, houve uma grande necessidade de eu fazer, um estudo bíblico aqui no canal sobre a pregação de Mateus capítulo 5, que foi pregado no Brás domingo e que se mostrou-se um aspecto humano, material, não no aspecto que Jesus Cristo falou no capítulo 5. Então eu vou fazer 8 vídeos sobre as bem-aventuranças, que são bem-aventurados humildes, os que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. Por que, irmão, eu vou fazer esses 8 vídeos sobre essa bem-aventurança? E vamos trabalhar o tema, cada uma das bem-aventuranças, trazendo aqui um esclarecimento mais pleno. O que significa hoje aqui é apenas introdução, a introdução das bem-aventuranças, que é do capítulo 4, do verso 17, lá fala que Cristo saiu na Galileia pregando o reino dos céus, o evangelho do reino. E ali veio Pedro, veio André, veio os outros discípulos, vieram seguir a Cristo. Agora, no capítulo 5, Cristo vai enfatizar aqui as bem-aventuranças do reino. É uma felicidade eterna. E então, aqui nós vemos um espelho das bem-aventuranças. Aqui, as bem-aventuranças, elas refletem verdadeiramente quem são os cidadãos do céu e quem não são. Vejamos bem, as bem-aventuranças do reino é uma pirâmide de ponta cabeça. Porque no mundo não diz bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. No mundo, bem-aventurados são soberbos. No mundo, não são bem-aventurados
os que choram por causa da justiça. Mas são bem-aventurados aqueles que choram por causa de um iate, por causa de uma causa boa, por causa de joias, por causa de viagem na Disney, na França, em Paris. Então aqui é o reino de ponta cabeça. As bem-aventuranças mostram as características daqueles que verdadeiramente são cidadãos dos céus, né? São cidadãos do céu. Então, aqui fala bem-aventurado os mansos, né? Na terra, na sociedade, bem-aventurados são os grandes, né? São os valentes, são os que têm prepotência. Aqui é bem-aventurado, é os mansos, né? É aqueles que agem com mansidão. Bem-aventurado no reino os pacificadores. No mundo aí, bem-aventurado é os que vencem guerra, que levanta a guerra, tumulto, né? Bem-aventurado os limpos de coração. No mundo, na sociedade, quem são os bem-aventurados? São os imorais, os que estão na prostituição. Nós vemos nas mídias sociais, atrizes, falando da sua vida imunda, moral. O povo aplaude, o povo bate palma, entendeu? Então, aqui é uma pirâmide. As bem-aventuranças mostram a plataforma do reino dos céus. E não tem nada a ver com benção material, não tem nada a ver com progresso humana, porque ali Cristo está enfatizando como será os padrões dos súditos que são chamados para o seu reino. Eles estão sendo tirados de uma sociedade sem valores, de uma sociedade promíscua, cheia de pecado, de contaminação, para um ambiente celeste, para um ambiente santo, para um ambiente que prioriza os valores espirituais. Então, o que nós encontramos aqui nessas 8 bem-aventuranças são os valores do reino, os valores que o rei imprime naqueles que vão viver no reino do céu. Aqui são os valores dos salvos. Não é essas bem-aventuranças, não está falando daqueles que vão ser salvos, não. Estou falando aqui a evidência, é as qualidades dos salvos, né? Daqueles que aceitaram a oferta da salvação, que já estão no reino. Então, aqui é um espelho que reflete as qualidades do rei,
naqueles que pertencem ao reino do céu. Então, irmão, nós vamos fazer aqui 8 vídeos. Vamos abordar cada uma das bem-aventuranças, mostrando elas com profundidade o que Cristo quis dizer nessas bem-aventuranças. Aqui é as bem-aventuranças expostas pelo maior pregador da humanidade, que trouxe os seus ensinos preciosos, seus ensinos com excelência. Por isso que nós temos muito cuidado, irmão, nos nossos vídeos nós expomos o assunto com profundidade, com seriedade para todos os nossos irmãos. Queremos que todos os nossos irmãos ouçam os vídeos a respeito da plataforma do Reino do Céu, a respeito o que significa as bem-aventuranças. Queremos que todos os irmãos assistam, participem. Vamos fazer os vídeos mais ou menos nos 30 minutos, máximo 35 minutos, para não cansar ninguém. Os irmãos ouvir os vídeos e entender, irmão, as bem-aventuranças. Porque, irmãos, as coisas de Deus, nós temos que ter seriedade com elas. E nós temos que ensinar as pessoas. Ensinar bem ensinado. Como está escrito lá em Romanos, sobre o dom aquele que ensina, haja dedicação no ensino. Para quê? Para que as pessoas sejam instruídas no pleno conhecimento e cresçam em graça e conhecimento, para que quando alguém lhe abordar, quando você for confrontado por alguém, você ter elementos bíblicos suficientes para defender a sua fé e para falar em que você crê. Entendeu? O problema da congregação é que os pregadores, principalmente nos cultos online, não há uma dedicação em ensinar a irmandade com profundidade para que o povo amadureça e cresça no crescimento e no conhecimento de Deus, irmão. Porque nós temos no mundo inteiro gente sendo formado na teologia para defender o ateísmo, para defender as agendas globais. E ele se faz uso da Bíblia, desconstruindo a doutrina cristã. Então, nós estamos no tempo de uma grande guerra, de uma grande batalha. E onde é que essa guerra está se desencadeando? É no campo das ideias, é no campo da filosofia. Entendeu? Então tem muita gente que está sendo formado nos seminários teológicos, aprendendo a escritura. Para quê? Para ensinar a escritura? Não, irmão. Para desconstruir, os anos,
argumentos filosóficos falsos. É lamentável dizer que tem muitos teólogos que estão se formando em teólogo ateísta. Para quê? Para combater a igreja, para combater a fé da igreja. Então, é necessário nós conhecermos o que nós cremos, o que nós defendemos, irmão, com profundidade, para que quando nós depararmos com estes elementos, com estes indivíduos que têm essas características de ateísta, de incrédulo, nós possamos, com franqueza, defender a nossa fé e defender aquilo que cremos, entendeu? É essa a minha preocupação aqui na plataforma, porque vai chegar um dia que nós não vamos poder mais estar aqui, né? Que a agenda global, ela avança poderosamente. Quando ela foi implantada, nós já não podemos estar na plataforma digital, porque os nossos direitos vão ser limitados, e aí nós não vamos poder falar de Cristo, nós não vamos poder falar da nossa fé, porque vai ser restrito, vai ser proibido, né? Os próprios homens, a própria cúpula do novo governo único vão estabelecer o que se deve falar e o que não se deve. Então, irmão, é tempo dos irmãos aprender de Deus. Os irmãos não estão aprendendo propriamente de mim, os irmãos estão aprendendo das Escrituras Sagradas. Muitos outros aí vêm nos comentários me criticando, né, porque eu ensino teologia, irmão. Eles foram ensinados que tudo vem por revelação. Tudo vem pronto. Você fica ali com os olhos fechados e já recebe a revelação, né? O Senhor Jesus ensinou diferente. O Senhor Jesus mandou nós estudar a Bíblia. Falou, examinai as Escrituras, porque vocês cuidaste dela a vida eterna. E Mateus 22, 29 fala, vocês errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então, irmão, a Bíblia que nós temos é fruto da teologia, a tradução. Quem introduziu ela do hebraico, do aramaico, do grego, a nossa língua, quem fez isso foi os teólogos. Essa Bíblia que a congregação tem na mão, João Ferreira de Almeida, quem fez a tradução dela? A tradução dela foi um teólogo calvinista. Agora, quem vem nos comentários, né, criticar, falar que não pode ter teologia, então, irmão, por que vocês têm uma Bíblia de um teólogo? O próprio Hélio Bianco, ancião do Brás, quando vai ordenar um ancião, ele dá para eles um dicionário bíblico. E quem fez o dicionário bíblico? Os teólogos. Então, são gentes, irmão, atrasada. Gente que adora a placa, sabe, que adora a placa, que adora a instituição e que não adora Cristo. Então, a partir da manhã, já vamos começar primeiro ensino bíblico das bem-aventuranças. E vou colocar os ensinos bíblicos da bem-aventurança em ordem numérica, de 1 até 8. E falando de cada uma bem-aventurança. Vão ser 8
exposição de 5 de Mateus, do verso 1 até o 10. Vamos expor todo o ambiente ali que foi construída as 8 bem-aventuranças. Então fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.